Quero ler em João, capítulo 1, versículo de número 14, que diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando falamos de Deus, nós temos que reconhecer a fragilidade que habita na nossa abstração linguística, nas nossas interpretações e nas nossas limitações humanas. Porque os textos da Bíblia são textos interpretativos. São textos que, apesar de ser narrativas, muitas delas narrativas, precisa ser interpretado, precisa ser avaliado. E quando interpretado, precisa ser bem aplicado, de uma forma equilibrada e de uma forma totalmente coerente. E João, já nos primeiros capítulos, João vai falar de Jesus. É considerado pelos teólogos o Evangelho de João mais teológico e mais que retrata teologicamente em profundidade a pessoa da divindade. E João começa abstraindo essa questão do verbo. O verbo no grego, na época dos filósofos, não era apenas uma palavra verbo no sentido de ação, mas significava e representava o gerador e sustentador de tudo. E para os gregos o verbo era o Deus distante da realidade humana. E o que João vai abstrair desse conhecimento grego e vai trazer ao nosso entendimento, vai nos mostrar o Deus que ele conhece, que não é nada disso, um Deus distante, um Deus para além da capacidade de relacionamento humano, mas ele vai falar de um Deus que encarnou-se, fez-se carne e habitou entre os homens. Na Torá, no Velho Testamento, Moisés é a figura que personifica, que encarna a lei. E a caminhada de Moisés em encontrar-se com o divino se dá num episódio onde Moisés deseja ver a glória de Deus. E Moisés não consegue. O que Moisés consegue ver é que alguns intérpretes, alguns abstradores conseguem enxergar ali, é que Moisés enxergou a sombra do calcanhar dos pés de Deus quando ele passa. Então o que o texto quer nos ensinar no fundo é que é o seguinte: a lei, o que podemos enxergar é só apenas até as costas de Deus. A lei, por mais perfeita que seja, a nossa capacidade humana é apenas de chegar até as costas de Deus. E olha o que João vai falar, que ele se encarnou e ele era cheio de graça e de verdade. Observe que a graça vem antes da verdade. Por quê? Porque a capacidade nossa de lidar com a verdade é muito frágil. Nós somos limitados, nós temos fraquezas, nós temos comportamentos contra a verdade. Nós somos seres que muitas vezes, para defender os nossos interesses e desejos, nós não atentamos, nós não cuidamos, nós não damos prioridade à justiça. Pelo contrário, às vezes enxergamos o nosso desejo como prioridade. Então, o que João está dizendo, ele é cheio de graça. Ele é um Deus que nos trouxe a graça. Ele era aberto à relação humana. Ele nos acolheu, nós habitamos, ele habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Então Moisés tentou ver a glória de Deus e o máximo que ele conseguiu foi ver a sombra das costas de Deus. É lógico que aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora, porque Deus não tem essa representação de figura, de imagem. Deus é um ser incorpóreo, mas o texto está para além de um conhecimento humano, então nós nos valemos da metáfora. Então, em Jesus nós temos
o rosto de Deus, nós temos a presença de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos um encontro com Deus. Então, se queremos encontrar Deus, como João disse aqui, Ele habitou entre nós. E o texto da Bíblia vai dizer que Ele continua entre nós. A sua palavra é viva entre nós e podemos vivê-la, podemos desfrutar de Jesus a partir das suas palavras, que é possível vivê-la e é gostoso de verdade viver essa graça que habita entre nós.